Pessoal, agora nós vamos chegar a uma das características mais marcantes dos contratos, que é o formalismo, né? Quando eu coloquei para vocês essa tabela geral, uma das coisas que eu expliquei para vocês é que os contratos são formais, tá? E essa questão da formalidade, ela é tão relevante que eu vou dedicar para vocês um capítulo inteiro só para tratar desse assunto. E eu vou começar trazendo para vocês o artigo 91 da nova lei de licitações, que fala para a gente que os contratos e seus aditamentos terão a forma escrita. Olha só, já demonstrando para a gente esse formalismo típico dos contratos administrativos. E serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à divulgação do público em sítio eletrônico oficial. A bem da verdade, aqui nós atendemos a duas características marcantes dos contratos. O formalismo, que o contrato, como regra, ele tem a forma escrita, e segundo, a publicidade, porque esses contratos serão juntados dentro do processo de contratação e divulgados para o público na internet, para que a sociedade possa ter acesso a esse contrato. Então eu vou começar a avançar aqui com vocês, e vou começar a colocar aqui as características dos contratos, e eu vou começar o seguinte, vamos colocar assim, ó, contratos. E o que nós vamos tratar aqui? Nós vamos tratar especificamente do formalismo dos contratos. E eu já comecei falando para vocês que os contratos administrativos, como regra, eles são formais. Então nós podemos puxar aqui e colocar aqui em cima. Primeiro ponto. Em regra, os contratos devem atender a um formalismo que é a necessidade de que o contrato adote, né, a forma escrita. Isso aqui é uma regra absoluta? Não, não é uma regra absoluta. Nós vamos verificar daqui a pouco que existe uma situação excepcional que permite a utilização do contrato verbal. Mas a regra é que o contrato adote a forma escrita. Segunda característica dos nossos contratos. Além de adotar a forma escrita, a administração pública deve formalizar esse contrato, fazendo a juntada dele ao processo, ao respectivo processo. Então vamos supor que foi lá o processo número X do contrato tal. Você vai conseguir chegar lá no setor competente e encontrar o contrato lá, devidamente assinado pelas partes, etc. e tal. Então você junta ele ao processo e mantém ele à disposição do público em sítio eletrônico oficial, leia-se na internet. Inclusive, um dos principais instrumentos de divulgação dos contratos administrativos, que é o instrumento de divulgação obrigatória, é o PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Aí eu já vou começar trazendo para vocês aqui uma exceçãozinha, que a própria lei de licitações vai trazer para a gente. Ela fala assim, ó, são divulgados e mantidos à disposição do público na internet. A lei de licitações, ela vai falar para a gente que todo contrato, vai colocar aqui todas as suas regras, vai trazer a necessidade de cláusulas e etc e tal, vai trazer todas as cláusulas essenciais desses contratos, mas vai trazer uma exceçãozinha, vai falar assim, ó, será admitida a manutenção em sigilo de contratos e de termos aditivos quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos da legislação que regula o acesso à informação. Então, é possível manter um contrato sob sigilo? É possível. A regra é que ele seja público. Mas a lei de licitações, ela já traz aquela regra geral que nós já vimos oportunamente quando começamos a estudar licitações públicas, que é a utilização do sigilo. Quando que nós podemos utilizar o sigilo? Que é a exceção. Registre-se. Esse sigilo, quando estiver tratando de um contrato que a divulgação possa comprometer a segurança da sociedade ou do Estado. Imagina um contrato das Forças Armadas, por exemplo. Tem muitos contratos das Forças Armadas que eles podem tratar de questões de soberania nacional e que, consequentemente, aquela despesa pública ela acaba sendo mantida sob sigilo, porque o sigilo ali é imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado, tá? Outro ponto ainda que eu quero trazer para vocês é que é o seguinte, a nova lei de licitações, ela já começa a trazer alguns mecanismos modernos que são utilizados. Eu não sei como é que está com vocês, mas eu não assino um contrato
físico, no papel, há muito tempo, né? Eu cito, por exemplo, meu contrato firmado com Estratégia. Meu ótimo, meu excelente, meu maravilhoso, meu contrato firmado com Estratégia. Esse contrato não foi assinado de forma presencial. O pessoal me mandou por um e-mail, eu peguei um token de assinatura eletrônica e assinei. O chefe pegou um token de assinatura eletrônica e assinou. Um enviou o contrato por outro e está resolvido. Basicamente, todos os últimos contratos que eu lembro ter assinado foram feitos de forma eletrônica. O Estado também já pensa nisso e já começa a falar o seguinte: a própria lei de licitações ela vai dizer para a gente que os contratos podem admitir a forma eletrônica na celebração de contratos e termos aditivos, atendidas as exigências previstas em regulamento. Então já existe essa preparação, já existe essa autorização da lei de licitação da utilização de forma eletrônica. Então a gente já pode colocar aqui mais uma outra característica dos contratos. Os contratos administrativos, eles podem adotar a denominada forma eletrônica, atendida a legislação que trata desse assunto, né? Os requisitos que eventualmente a legislação venha a estabelecer. Professor, o contrato na forma eletrônica é uma exceção ao contrato na forma escrita? Não. O contrato na forma eletrônica, ele continua sendo um contrato escrito, só que adotou a forma eletrônica, mas ele continua sendo um contrato escrito. Perfeito? Agora eu vou comentar com vocês o seguinte. Eu já falei que os contratos, eles são formais. Mas existem alguns contratos que eles têm uma formalidade plus. Eles são mais formais ainda. Quais são esses contratos? Eu estou tratando dos contratos relativos aos direitos reais sobre imóveis. Esses contratos aqui, eles vão ser formalizados por escritura pública, lavrada em notas de tabelião, cujo teor deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Esse contrato aqui, então, ele é um caso especial. Por que aqui a gente tem um caso especial? Porque os contratos que versam sobre imóveis, eles dependem de um requisito extra para produzir efeitos perante terceiros. Porque é igual, imagina a seguinte situação, chega alguém e te vende um imóvel, você vai lá e compra um imóvel sem tomar as medidas cabíveis, e quando você vai começar lá a ocupar o imóvel, chega um cara e fala, não, mas calma aí, esse imóvel é meu. Não, eu acabei de comprar do João ali, paguei para ele tudo, mas eu entrei com a ação contra o João e ele perdeu a ação para mim e o Poder Judiciário mandou esse imóvel para mim. Esse imóvel agora é meu. Aí você vai olhar lá na escritura pública, de fato existe um registro de que o imóvel não é mais do João, que o imóvel agora é da Ana, por exemplo. E aí o que acontece nesse caso? Aí você não tem o que fazer. Agora vamos pensar um outro caso. Você vai lá e quer comprar um imóvel de determinada pessoa e compra, mas não faz a escritura. Depois vem um terceiro e processa o anterior e ganha o imóvel. Aí você vai pegar e ligar, não, mas eu já comprei o imóvel daquele. Mas você não fez a escritura. Se você não faz a escritura, esse negócio não atinge os terceiros, salvo algumas exceções previstas na legislação. Então, para que um contrato relativo a imóvel produza efeitos para qualquer pessoa, ele tem que ser registrado no cartório, a escritura pública. Isso vale para o Estado também. Então aqui eu estou trazendo para vocês um caso especial, tá? Como é que funciona esse caso especial? O caso especial que nós estamos tratando aqui é a situação dos contratos relativos a direitos, vamos colocar assim, ó, direitos reais sobre imóveis. Por exemplo, a compra e a venda de um imóvel. É um contrato de direitos reais de imóveis. Essa compra e venda de um imóvel, ela depende de uma formalidade extra. E essa formalidade extra acontece por intermédio da escritura pública. Essa escritura pública, ela tem que ser lavrada em notas de tabelião, sem prejuízo da publicidade que você tem que dar, né? Sem prejuízo da divulgação desse contrato na internet. Você só tem um requisito extra de acordo com a lei de licitações. Beleza, ficou bem legal aqui o nosso esquema, né? Ficou
uma boa sistematização do formalismo dos contratos. E agora eu vou avançar um pouquinho e vou chegar no artigo 95 da Lei de Licitações. O artigo 95, ele fala assim, ó, o instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses em que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como a carta-contrato, a nota de empenho de despesa, a autorização de compra ou ordem de serviço. Para você entender o que esse artigo 95 quer trazer, você tem que entender o que é o tal do instrumento de contrato. Sabe o que é o instrumento de contrato? O instrumento de contrato é aquele contratão formal. Aquele contrato que você vai encontrar lá e que vai ter cláusula primeira, cláusula segunda, cláusula terceira, aí vai ter lá uma parte, uma assinatura e etc e tal. Isso é o que nós chamamos de instrumento de contrato. Professor, mas isso não é um contrato propriamente dito? Não, isso é um instrumento, é aquilo que dá formalidade ao contrato. Vou pegar um exemplo novamente. Eu e meu vizinho combinamos a compra e a venda do meu celular. O fato de a gente conversar pela janela e fazer o acordo, resolver tudo ali, é um contrato? É. Mas vamos supor que o vizinho pegou e ficou receoso e falou assim, tá, mas vem cá, esse teu celular aí tem uma assistência técnica? Aí eu falo, não, a garantia dele já acabou. Então vamos fazer o seguinte, cara, tu me dá uma garantia de que ele vai funcionar bem durante 3 meses, exceto se for mau uso? Eu falo, sim. E aí o vizinho pega e fala, cara, eu sou meio receoso com essas coisas, tem como a gente colocar isso no papel? Aí eu, tem. Aí nós pegamos um papel, um modelinho de contrato que eu tenho aqui no meu computador, e colocamos lá os nossos dados, eu, Herbert, fulano de tal, vizinho do Herbert, colocamos ali endereço, cláusula primeira, cláusula segunda, assinamos e registramos, pronto. Nós fizemos um instrumento de contrato, nós formalizamos aquele contrato e um papel. Então aquele contrato, que é o que a gente chama de contrato no dia a dia, numa linguagem popular, na verdade não é o contrato, é o instrumento de contrato, aquele que você formaliza o contrato. Beleza. A administração pública tem que ter instrumento de contrato? Sempre. Nem sempre, mas quase sempre. Por quê? Porque os contratos administrativos são formais. Então a regra é que nós tenhamos o instrumento de contrato. Então agora você já sabe o que é instrumento de contrato. Você já consegue entender o que é isso. Então vamos começar a entender quando que é necessário o tal do instrumento de contrato, que é nada mais do que o contrato formal, com cláusulas, obrigações e etc. e tal. A regra é que, como os contratos administrativos eles são formais, a regra, então, é que você tenha o instrumento de contrato. Deixa eu só dar um zoom aqui adequadamente. Então, a regra é o seguinte, os contratos administrativos eles devem ter um instrumento de contrato. Então, como regra, eu vou colocar o seguinte, ele é obrigatório. A lei de licitações, ela coloca algumas situações em que nós vamos dispensar esse instrumento de contrato. Então, vou colocar aqui, ó, exceções, exceto. E ela enumera para a gente 2 exceções. Quais são as 2 exceções? Número 1, dispensa de licitação em razão do valor, tá? Lembrando que a dispensa de licitação em razão do valor tem um valor que atualiza ano a ano, tá? No momento que eu estou gravando, agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, esse valor está em 108 mil uns quebrados e 54 mil uns quebrados. Se você assistir esse vídeo no futuro, e no dia 1º de janeiro esse valor for atualizado, não precisa achar que a aula está desatualizada. O que vai ter é só uma mudança do valor. Aí eu volto a dizer, risco o valor e coloco o valor atualizado durante até o prazo de eu atualizar a gravação desse trecho da aula. Mas então, a dispensa de licitação em razão do valor. Não é o contrato daquele valor. É o contrato firmado por dispensa de licitação em razão do valor. Dispensei a licitação porque o valor era muito baixo dentro dos termos da lei de licitação. Precisa de instrumento de contrato? Não. Já estou considerando que o valor é baixo, pode ser um documento mais simples aqui. Então essa é a primeira hipótese. A primeira hipótese é a situação de dispensa de licitação
em razão do valor. Veja que nesse primeiro caso, eu não posso ter valores muito elevados, né? Porque senão eu vou ultrapassar o limite de dispensa de licitação. Lembrando que tem algumas hipóteses que esse limite ele é dobrado, aquelas regras todas. O que me interessa é, foi dispensa de licitação em razão do valor? Foi, então pode dispensar o instrumento de contrato. O segundo caso é a situação em que você vai realizar compras e essas compras precisam atender algumas características. A lei fala o seguinte: compras com entrega imediata e integral dos bens e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente do seu valor. Atenção para esse segundo caso. Nesse segundo caso aqui, não importa o valor. Então aqui eu estou falando de compra. Compras são as aquisições, tipo compra de um mouse. Isso é uma compra, isso é uma aquisição. Mas não é qualquer compra. Tem que ser compra em que haja um acordo para uma entrega imediata. A entrega imediata dentro da lei de licitações tem um prazinho lá, né? Não é imediato, não é absolutamente imediato, porque existe um prazo para entregar. E integral. Comprou, por exemplo, papel higiênico. E aí o pessoal entregou o papel higiênico de uma vez só. Inclusive, eu já estou preparando o campo para o exemplo que eu vou trazer para vocês. Entrega imediata e integral. Essa compra, ela não gerou obrigações futuras. Por exemplo, não tem uma manutenção, não tem uma garantia e etc e tal. Inclusive, não haverá assistência técnica. Não tem obrigações futuras. E aí eu começo a desenhar um exemplo para vocês da compra de papel higiênico. Imagina que seja feita a compra de um papel higiênico e esse papel higiênico seja papel higiênico para um batalhão. Você sabe que os exemplos que eu trago aqui em aula são exemplos, muitas vezes, do meu dia a dia. E eu vou contar um exemplo do meu dia a dia. O batalhão fez uma compra de papel higiênico e eu não sei porque na época o pessoal não entendia muito de registro de preços, dessas coisas todas, e por alguma questão eles colocaram lá papel higiênico, fizeram um cálculo lá de papel higiênico para um ano e compraram papel higiênico para um ano. E foi uma entrega numa paulada só. Literalmente, era papel higiênico para um batalhão. E bem, naquela época eu fui designado para o setor de recebimento. Cara, nós chegamos dentro do auditório, era um auditório inteiro de papel higiênico. Tinha papel higiênico para todo canto. E aí eu falo para vocês o seguinte: era uma compra? Era. Fizeram entrega imediata e integral? Sim, entregaram tudo numa paulada só. Tem obrigação futura? Não tem assistência técnica, né? Imagina, vamos fazer a manutenção do papel higiênico. Não tem assistência técnica do papel higiênico. E nesse caso, de acordo com a lei de licitações, você não precisa do instrumento do contrato. E aqui, ó, não importa o valor. Inclusive, poderia ser 1 milhão, 10 milhões em papel higiênico. Ainda assim não haveria necessidade de instrumento de contrato, tá? Então essa daqui é a situação do instrumento de contrato que eu estou colocando para vocês. Então no primeiro caso, a gente olha para o valor, porque dispensa de licitação em razão do valor. No segundo caso, não importa o valor. Aqui o que não pode existir é uma obrigação futura. Tem que ser uma compra de entrega imediata e integral, e aí você dispensa o instrumento de contrato. Ok, professor, e nessa situação aí, nessa situação aqui, como é que eu faço para formalizar? Porque o contrato tem que ser formal. Eu vou deixar ele assim bagunçado? Não, não significa que haverá uma ausência total de formalidade. Ele vai ter uma formalidade, mas vai ser mais simples. Nesses casos, a lei de licitações prevê que o instrumento de contrato pode ser substituído por documentos mais simples. E quais são esses documentos mais simples? Ele cita como exemplo a nota de empenho de despesa. Ele cita como exemplo aqui pra gente a carta contrato. Hoje em dia nem é mais comum se utilizar carta contrato porque não tem mais carta convite, mas a lei cita aqui a ordem de execução,
né, a OS, Ordem de Execução, a autorização de compra, entre outros documentos hábeis, que são documentos mais simples. Por exemplo, a nota de empenho, para quem trabalha na administração pública, a nota de empenho é aquele documento em que você reserva a dotação orçamentária. E aí a nota de empenho já tem as informações básicas lá do que está sendo adquirido. Já tem lá o fornecedor, o CNPJ, a descrição, papel higiênico, não sei o que lá. Então a nota de empenho ela já tem algumas formalidades, ela já é escrita, então ela substitui o instrumento de contrato. Nessas hipóteses eu substituo o instrumento de contrato. Eu não estou dizendo que aqui o contrato é verbal, o contrato continua sendo escrito, continua sendo formal, porém menos formal do que o tradicional. Ah, professor, mas eu já ouvi falar da utilização do contrato verbal. Quando que pode ter contrato verbal? Isso aqui eu já vi em questão de concurso, professor. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim. Em hipóteses excepcionais, nós até podemos ter o contrato verbal. Só que isso aqui é muito excepcional, tá? Para não dar problema. A própria lei de licitações, ela dá uma amarrada quando ela fala de contrato verbal. E ela diz pra gente o seguinte: olha, ô administração pública, não me venha com essa história de contrato verbal. Se alguém fizer um contrato verbal, esse contrato será considerado nulo e de nenhum efeito. Por que o legislador faz isso? Para acabar com aquela história que chega assim, ó. Isso é muito comum, tá? Mas chega um espertão, final de mandato, aí o prefeito sai lá e vai falando: ah, pode fazer isso aqui, pode fazer aquilo ali, pode fazer não sei o que lá. Aí ele perde a eleição e vem o novo prefeito. Aí chega um fornecedor e fala: não, mas é o seguinte, vocês estão me devendo aqui tantos R$ 1.000. Aí a prefeitura pega e fala: tá, mas do que a gente tá te devendo? Não, eu combinei com o prefeito, o ex-prefeito, vocês se acertam aí, o problema é de vocês, eu combinei com o ex-prefeito, tá aqui, entreguei isso, aquilo, e agora eu quero que vocês me paguem. Aí a gente pergunta pra pessoa e fala assim: tá, tem um contrato escrito aí pra nos fornecer? Não! A palavra do prefeito, isso é homem, né, cara? Palavra de homem, pô! Não tem isso, aquilo. A gente fala: pois é, deixa eu mostrar uma coisa. Tem um artigo da Lei de Licitações que é justamente para evitar essas coisas de charlatão. E ela fala pra gente assim, ó: é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração pública. Então esse contrato aqui, ó, ele não produz efeitos, porque ele é nulo e de nenhum efeito. A ideia é justamente evitar esse tipo de situação que eu comentei com vocês. Ok, mas isso é absolutamente em qualquer hipótese? Não. Tem um salvo aqui, tem uma exceção. A lei de licitações permite o contrato verbal para pequenas compras ou prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aquele com valor não superior a R$ 10.000. Esse valor aqui, ó, ele, mais uma vez, né, ele é atualizado anualmente, tá? Esse valor é atualizado todo ano, ele já não é mais R$ 10.000, conforme nós vamos esquematizar agora. Então vamos lá. Quando que é possível você ter um contrato verbal? Quando que o contrato verbal vai ser válido? Segundo a lei de licitações, o contrato verbal é válido para pequenas compras / serviços. Pequenas compras e serviços. Inclusive aqui foi uma correção do legislador, porque a antiga lei não falava de serviço, agora a gente coloca o serviço. Realizadas no regime de pronto pagamento. Normalmente isso aqui acontece por intermédio daquele suprimento de fundo, cartão corporativo, etc. e tal, tá? Para que serve isso aqui? Para aquelas despesas excepcionais e que não tem como seguir a despesa pública normal. Por exemplo, você passou no concurso público para um cargo que faz auditoria, tipo, vamos pegar um Tribunal de Contas da vida. O Tribunal de Contas vai lá no interior com o carro lá, tá fazendo uma vistoria numa prefeitura, furou o pneu. Aí eu chego pro borracheiro e falo para ele o seguinte: cara, é o seguinte, furou aqui o pneu da viatura e nós precisamos trocar esse pneu. É uma caminhonete, é um pneu meio caro, tal, mas você pode fazer esse serviço pra gente? Aí o rapaz pega e fala: eu até posso. Ele vem com aquele capinzão assim, chefia, seu doutor, até posso fazer isso pra você, mas é o seguinte, vai custar aqui um valorzinho, né? Aí vamos supor que custa R$ 4.000. Eu posso pagar do meu bolso e pedir ressarcimento? A priori não, isso vai dar problema.
Então eu vou ter que pagar pelo suprimento de fundos, que é um regime de adiantamento, que é quando você tem aquele cartão corporativo, vai lá e paga. Mas tem como eu chegar para o cara e falar assim, ó, faz o seguinte, participa de uma licitação pública, ganha a licitação pública, nós vamos te emitir uma nota de empenho de despesa, você executa o serviço, emite a nota fiscal, manda para o setor de pagamento, nós te pagamos daqui a algumas semanas. Pode fazer pra gente? O cara vai olhar para mim e falar, oi? O que você tá falando? Cara, aqui é o seguinte, é pra lá, pra cá. Você paga, eu faço. Não tem como a gente chegar num lugar desse e querer seguir uma ordem normal de execução da despesa pública. Para esse tipo de despesa, nós temos que pagar o cara de imediato. É negócio ali do dia a dia. Então eu combino com ele, você troca o pneu. Quanto vai custar? Vai custar tanto. Eu pago o cartão corporativo, isso já na hora vai para a internet, já para quem quiser fuxicar lá e ver o que a gente está fazendo. Até a minha esposa vai poder ver onde é que eu estou fazendo a minha auditoria. Porque nesse caso não tem como executar a despesa pública da forma normal. Existe um limite na lei de licitações para isso. Esse limite ele é atualizado todo ano, tá? No momento da gravação dessa aula, esse limite está em 10.804,08, tá? Mas esse valor ele é atualizado ano a ano. Deixa eu só, vamos fazer o seguinte para ficar bonito, né? Porque a gente quer que fique um negócio padrão ouro. Assim como os nossos alunos são padrão ouro, o material tem que ser padrão ouro. Deixa eu colocar isso mais para cá. Deixa eu colocar isso mais para cá. E aí isso vem para cá. Tá? Isso aqui tá em 10.804. No valor original era até 10 mil reais. Agora ele foi para até 10.804. E se você acompanhar essa aula no futuro, vai ser um valor que vai passar provavelmente de 11 mil reais e assim sucessivamente. Todo ano esse valor vai sendo atualizado conforme a inflação, tá bom? Então a regra é que não vale o contrato verbal, exceto quando for pequenas compras ou pequenos serviços feitos em regime de adiantamento, tá? Vamos avançar mais um pouquinho aqui e vamos continuar com as regras de formalismo. E agora eu vou para o artigo 89, parágrafo 1º. O artigo 89, parágrafo 1º da nossa lei de licitações, ele traz a seguinte regra. Todo contrato deverá mencionar os nomes das partes. Olha só que agora aqui é o seguinte. Eu vou trazer umas regras sobre cláusulas que você vai encontrar nos contratos. Eu poderia ficar fazendo cláusula por cláusula, dizendo cada uma delas, mas isso vai te consumir um tempão e vai ser inútil, tá? Então aqui eu só vou te explicar linhas gerais do que tem que ter no contrato. Você vai ver que muita coisa é meio lógica e outras coisas você simplesmente vai ter que sentar a bunda na cadeira, abrir a lei e fazer a leitura. Não tem para onde fugir. Essa é uma das partes talvez mais decorebas de contratos administrativos. O artigo 89, parágrafo 1º, ele fala pra gente que todo contrato deverá mencionar os nomes das partes. Aqui é óbvio, né? O contrato tem que ter o nome da parte e dos seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo de licitação ou da contratação direta e a sujeição dos contratantes às normas da lei de licitação e também às suas cláusulas contratuais, tá? Então essas são as regras iniciais. O parágrafo 2º fala pra gente ainda. Os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão as condições para a sua execução. É óbvio, né? O contrato tem que dizer como é que ele vai ser executado. Expressas em cláusulas que definam direitos, obrigações, responsabilidades das partes, em conformidade com os termos do edital de licitação ou da proposta vencedora ou com os termos do ato que autorizou a contratação direta e os da respectiva proposta. Em resumo, o contrato ele tem que ter informações básicas. Quem são as partes? Quais são os direitos? Quais são as obrigações e responsabilidades? Ele tem que dizer que ele está regido pelas suas cláusulas e pela legislação aplicável. E esse contrato ele vai seguir basicamente os termos do edital de licitação, o princípio da vinculação ao edital. Se o edital traz as regras de execução da licitação, essas regras também serão aplicáveis ao contrato. E os termos da proposta vencedora. Se o cara diz que vai fazer por 10 milhões, ele a priori tem que fazer por 10 milhões. Né? Essa é uma questão meio lógica. Até aqui nada demais. Esses dois dispositivos aqui, uma básica leitura, e você já consegue matar. Agora nós vamos entrar nas tais cláusulas necessárias. Nós estamos no artigo 92 da Lei de Licitações. Olha só, o primeiro. Você tem que ter o objeto
e os seus elementos característicos. Ah, isso aqui é a compra de um carro, isso aqui é uma obra, tem que ter o objeto da licitação por uma questão óbvia. A vinculação ao edital de licitação e a proposta do licitante vencedor, ou do ato que tiver autorizado a contratação direta e a respectiva proposta, também por questão óbvia. Qual que é a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive os casos omissos. O regime de execução ou a forma de fornecimento, tipo empreitada integral, empreitada semi-integral, semi-integral não, contratação integrada, contratação semi-integrada, e assim sucessivamente. Esse item 5 é um dos mais importantes. O preço e as condições de pagamento. Por quanto que você faz isso? Faço por 10 milhões. Como é que nós vamos te pagar? Nós vamos te pagar conforme as medições que serão realizadas pelo menos mensalmente. Executor, a gente vai aferir e vamos pagar. São essas condições de pagamento. E agora preste atenção que nós temos dois instrumentos, dois critérios diferentes de atualização. Olha só que coisa interessante. Anota aí, número 1. A data base e a periodicidade do reajustamento de preço. Reajustamento, vou colocar aqui o sentido estrito da palavra reajustamento. Reajustamento trata de inflação. É igual um contrato de aluguel. Cara, você firma um contrato de aluguel por R$2.000. Daqui a 1 ano, você tem que atualizar o valor desses R$2.000, porque ele já não compra mais a mesma coisa. Então aqui você não está aumentando o valor, você está atualizando o valor. Se você tem um contrato administrativo, como nós temos inflação, você tem que ter a data base e a periodicidade do reajustamento de preço. Esse assunto é tão complexo que nós vamos ter um vídeo só para falar de reajuste, repactuação e revisão. Mas por enquanto guarde esse primeiro. Data base de reajustamento de preço, ou seja, a data base da inflação. Segundo, o 2 trata dos critérios de atualização monetária. Critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e do efetivo pagamento. O que é esse segundo item? Tá? Só hoje em dia, esse segundo item ele não é tão importante quanto era na redação da 8666. Só para vocês entenderem o que é o item 2. Eu combinei que eu ia entregar essa garrafa de água no prazo X. Eu entreguei ela no dia 10 de março. Entreguei a água, cumpri a minha obrigação. Pela entrega da água, a administração pública tem que me pagar. Mas vamos supor que tem toda uma burocracia para realizar o pagamento, e esse pagamento demorou 3 meses para sair. Veja, entre a data do cumprimento da minha obrigação e o meu recebimento, deu 3 meses. Gente, tem que atualizar esse valor. Essa é a atualização monetária entre o adimplemento da obrigação e a data do efetivo pagamento. Por que eu digo que hoje em dia já não é mais tão importante como era antigamente? Antigamente, lá em 93, a inflação passava de 4 dígitos no ano, né? Às vezes muito mais do que isso. Hoje em dia a inflação, por mais que esteja alta, ela é muito menor do que lá no início dos anos 90. Mas ainda assim a gente tem que ter esse critério de atualização monetária entre o cumprimento da obrigação e o efetivo pagamento. Aqui eu só estou dando algumas informações extras para depois você fazer a leitura desse artigo direto na lei, né? Item 6, os critérios e a periodicidade de medição, quando for o caso, e o prazo de liquidação e para o pagamento, né? Como você vai fazer tipo uma obra, de quanto em quanto tempo que você vai fazer a medição para realizar os pagamentos. Outro ponto que a gente vai ter, os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação, recebimento definitivo, quando for o caso. Ou seja, os prazos. Tem prazo. Crédito pelo qual ocorrerá a despesa. Se é uma despesa pública, tem que ter a previsão na lei orçamentária, né? Classificação funcional, programática, categoria econômica, são classificações lá da administração financeira orçamentária. Matriz de risco, se for o caso, nem sempre haverá, se for o caso. O prazo para a resposta do pedido de repactuação dos preços, quando for o caso. Repactuação acontece naqueles contratos de mão de obra, tá? Em que você vai ter a atualização do piso da categoria e por isso você faz a repactuação.
O prazo para a resposta do pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso. Isso aqui é um ponto importante, foi um dos pedidos mais importantes da lei de licitação, que acontecia quando o contratado pedia o reequilíbrio econômico-financeiro, porque acontecia algum problema, alguma imprevisão, e a administração pública não respondia. E ficava lá anos para responder. E gerava prejuízo para o contratado. Então a lei de licitações fala, o contrato tem que ter qual que é o prazo para responder ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. As garantias, quando for o caso de garantia, você vai ter aqui as garantias para assegurar a plena execução, quando exigidas, inclusive quando forem oferecidas pelo contratado, no caso de antecipação de valores a título de pagamento. A lei de licitações veda como regra a realização de pagamento antecipado, mas é possível pedir o pagamento eu ter pagamentos antecipados em algumas hipóteses. Nós vamos estudar isso oportunamente. Mas nesse caso a administração pode exigir uma garantia adicional para ter certeza que a pessoa não vai embolsar o dinheiro e vai deixar de entregar. Tá? Então a gente está falando aqui de garantias de execução do contrato. Prazo de garantia mínima do objeto. Aqui é outra garantia. Tá? Qual que é a diferença dessa garantia do inciso 12 para a garantia do inciso 13? A do inciso 12 é garantia de execução. Tipo, é uma caução, por exemplo. Ó, vou te depositar esse dinheiro, se eu executar o contrato, você me devolve o dinheiro. É isso que é a garantia de execução. E o que é essa garantia do inciso 13? É a garantia quanto às características do objeto. Por exemplo, comprei esse iPad e a Apple me dá 1 ano de garantia. Essa é a garantia mínima do objeto. Então ele fala assim, ó, o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos na lei e nas normas técnicas e as condições de manutenção e assistência técnica quando for o caso. Tipo, um carro vai ter uma garantia e assim sucessivamente. Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades e os valores das multas e suas bases de cálculo. Condições de importação e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso. E a obrigação do contratado de manter durante toda, essa daqui é bem importante, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumida, as condições exigidas para a habilitação da licitação ou para a qualificação da contratação direta. O que é esse inciso 16? Dentro da licitação não tem uma fase de habilitação. Aí lá na fase de habilitação a pessoa tem que comprovar um monte de coisa. Vamos supor que a pessoa tem que ter um corpo técnico qualificado para executar aquele empreendimento. Aí na habilitação ela comprova que ela tem esse corpo técnico e é contratada pela administração. Aí logo na sequência ela demite todo mundo e fica lá só com o estagiário. Pode isso? Não. Aquilo que foi exigido na licitação, você tem que continuar executando durante o contrato. Uma questão meio óbvia também, tá? Inciso 17, lembrando, tá? Aqui agora eu estou fazendo leitura de dispositivo. Não é para você sair decorando, anotando tudo, é só para depois facilitar a sua leitura desse dispositivo. Aqui é só uma parte um pouquinho mais dinâmica, que eu não queria deixar de passar, mas eu também não quero perder muito tempo esquematizando item por item. Isso aqui quando cai é Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Inciso 17. A obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos previstas em lei, bem como outras normas específicas para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz. Na antiga lei de licitação, isso aqui era considerado um critério de desempate. A nova lei de licitação pegou e falou o seguinte, olha, calma aí, se ele tem uma obrigação legal de reservar vaga para pessoa com deficiência, isso não pode ser critério de desempate. Isso é requisito. Ele vai ser desclassificado. O contrato será extinto se ele não cumprir essas regras. Então ele tem que cumprir essas exigências previstas na legislação. O modelo de gestão do contrato, observar os requisitos definidos em regulamento e os casos de extinção do contrato. Né? Deu errado, deu ruim. Como é que vai funcionar a extinção do contrato? Tá? Outros pontos que você tem que ter. O foro da sede da administração para dirimir as questões contratuais, tipo, caiu na justiça. Vai ser o foro da sede da administração pública em que vai correr essa ação judicial. E o índice de reajustamento de preços, como eu falei para vocês, tem que ter essa regrinha e nós vamos ter um tópico específico só para tratar desse assunto. Como é que isso cai em prova? Olha essa questão. Na execução de um contrato de uma obra pública, licitada de acordo com a Lei 14.133, a data do orçamento, olha só, guarda essa informação. Data do orçamento é janeiro de 21. A última data de entrega das propostas aconteceu em dezembro
de 21. O contrato foi assinado em janeiro, assinatura do contrato, em janeiro de 22. E esse contrato tem um prazo de duração de 10 meses. Ou seja, o prazo de duração dele é menor do que 1 ano. Aí a questão fala assim, ó. Tendo como referência as informações precedentes, julga os itens subsecutivos de acordo com a legislação adotada na licitação. Mantido o prazo de execução contratual, é dispensável a cláusula de reajustamento. Ô professor, é só 10 meses, né? 10 meses, o aluno pensa, né? Que não estudou, que não entende ainda de licitações. Professor, 10 meses é um prazo menor que 1 ano. Não precisa de reajustamento, né, professor? Opa, calma aí, vamos verificar o que a lei de licitações fala. Ela fala assim, ó, são necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam que, item 5, o preço e as condições de pagamento, os critérios e a data base e a periodicidade do reajustamento de preços. Todo contrato. Se você não tá satisfeito, vamos para o parágrafo 3º. Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusula que estabeleça índice de reajustamento do preço, com data base vinculada à data do orçamento estimado. E poderá ser estabelecido mais de um índice específico setorial, em conformidade com a realidade do mercado e dos respectivos insumos. Eu já vou adiantar uma parte que nós vamos ver oportunamente. Primeiro, independentemente do prazo. Segundo, a base para o reajustamento é a data do orçamento estimado. A lei tem algumas contradições, mas em linhas gerais é basicamente isso. Então nós temos uma situação em que mesmo, ó, o orçamento já é janeiro de 21, então naturalmente essa seria a nossa base, tá? Começa por aqui. E segundo, independentemente do prazo de duração, você tem que ter cláusula de reajustamento. Todo contrato, independentemente do prazo de duração. Então por isso que essa questão aqui, ó, questãozinha difícil, ela tá errada. Esse é o tipo de questão que o cara que não estudou licitação pública se depara com essa questão e erra. Mas você vai acertar, porque você vai estar num outro degrau de preparação. Com isso, nós terminamos esse bloco em que tratamos do formalismo dos contratos administrativos. Muito obrigado e até a próxima.